Fala, meus consagrados, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no canal Trivium P, Destravando a Mente. Hoje a nossa revisão será em cima de exercícios envolvendo as temáticas de impulso, quantidade de movimento, colisões e também tem um pouco de hidrostática. Então, pega sua pipoca, senta aí de boa, relaxa, velho, e se prepara que tem uma revisão topzera em cima de exercício, tá ligado? Então vem comigo aí que a viagem vai ser top. Dois corpos, A e B, sofrem um choque inelástico. Mano, o que é inelástico? Significa que os caras colidiram, ok? E grudaram. Virou um bagulho só, uma maçaroca. E essa maçaroca vai toda junto para um lado só. É isso que aconteceu, cara. Choque inelástico. Bateu e não vai afastar, vai todo mundo junto. Aí está dizendo o seguinte na sequência: a velocidade de cada corpo está indicada na própria figura. Firmeza. Corpo A está com uma velocidade aí de 6 metros por segundo para a direita, enquanto que o corpo B tem uma velocidade de 1 metro por segundo para a esquerda. Essas velocidades estão em módulo aí, ok? O módulo nada mais é do que o valor absoluto, beleza? Daqui a pouco você vai entender já por que é importante sacar esse lance aí de estar em módulo. Aí tem as massas, né, do A que vale 2 kg e do B que vale 10 kg. Ele quer que você determine a velocidade aí, tira esse S daqui, mano, que é a velocidade do conjunto após o choque. Por que do conjunto? Né? É um bagulho inelástico aí. A colisão foi inelástica. Bateu, virou uma maçaroca só e vai todo mundo junto. Tá ligado? Então aqui é o seguinte, cara. Por que você falou isso do módulo? Porque você precisa adotar um referencial nesses contextos. A gente está num cenário vetorial, ok? Então é importante, extremamente importante esse referencial para você poder então assumir sinais aí para as velocidades, positivo, negativo e tal. É comum adotar o referencial para a direita como sendo positivo, ok? Mas nada impede que você coloque isso para a esquerda positivo. O referencial é seu, sem estresse, ok? Então, como não tinha nenhum referencial adotado de início, aí vamos adotar para a direita como sendo positivo. Isso significa que essa velocidade aqui é positiva e a outra ali será negativa, ok? Agora vamos lá para o cenário físico aí. Então é uma colisão, rapaz. Você tem que lembrar o seguinte, ó, que o impulso de uma força é igual a força vezes o tempo de ação da força. Mas isso também é igual à variação, ao delta da quantidade de movimento, ok? Em uma colisão, em uma explosão ou em um decaimento radioativo, não dá tempo das forças externas atuarem, ok? Então, o intervalo de tempo de atuação dessas forças é muito pequeno, ele tende a zero. E quando isso acontece, cara, por maior que seja isso daqui, ó, o impulso da força externa vai ser zero. Ou seja, em colisão, explosão, decaimento radioativo, o impulso da força resultante externa é zero, então isso daqui tem que ser igual a zero. Em outras palavras, para isso daqui ser igual a zero, a quantidade de movimento antes do evento, ok? Antes da explosão, antes da colisão, e por aí vai ter que se conservar. Ou seja, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. E esta conservação, cara, ela acontece em módulo, direção e sentido. Conserva tudo, cara. O módulo, que é o valor, beleza? A intensidade ali, a direção e o sentido. Então, você já se ligou que a gente está num cenário vetorial. Portanto, quantidade de movimento, rapaz, é um vetor, ok? Conserva módulo, direção e sentido aí nas explosões, colisões e decaimentos radioativos. Então chega de vibe aí doida e vamos resolver essa questão. Além disso, né, se liga aí, né, que como é que você calcula esse lance da quantidade de movimento ou a quantidade da inércia do movimento? É a massa do corpo, cara, vezes a velocidade, não tem grilo não. Então, quantidade de movimento é simplesmente massa vezes velocidade, ok? Vamos lá para o cenário, então. Eu tenho aqui o corpo A com uma quantidade de movimento inicial, que vai ser igual à massa dele, que está sendo dita ali, que é 2 kg, vezes a velocidade dele, que é 6, ok? Então, isso daqui daria para mim, 2 vezes 6, 12. 12 o quê? 12 kg vezes metro por segundo, ok? Essa é a quantidade de movimento inicial do A. Se eu quiser calcular a quantidade de movimento inicial do B, é a mesma ideia, massa vezes velocidade. Só que cuidado com o sinal ali, né? Então é menos, beleza? A massa do B vale 10 e a velocidade vale 1. Então isso daqui vai dar menos 10 quilograma, né? Quilograma
vezes metro por segundo, ok? Então essa é a situação que eu tenho no início. O corpo A com essa quantidade de movimento e o corpo B com aquela ali, beleza? Essa colisão, ela é unidimensional, os caras estão numa mesma linha aí, se movimentando aí numa mesma direção. Os sentidos são opostos, mas a direção é a mesma, ok? Então o que você vai fazer aí, cara? Você vai somar simplesmente isso vetorialmente. Então a quantidade de movimento inicial desse sistema é igual a 12, beleza? E o outro cara ali está negativo, então menos 10. Mas numa soma, sim, mas é uma soma vetorial. Então 12 menos 10 dá 2. 2 quilogramas metro por segundo. Essa é a quantidade de movimento inicial do sistema, ok? Aí o que rolou? Eles colidiram, beleza? Rolou uma colisão, virou uma maçaroca só aí, a massa do A com a massa do B, né, num conjunto só. E olha só a importância do referencial, cara. Nosso referencial foi adotado para a direita como sendo positivo, percebe? E aí deu um valor positivo aqui para a quantidade de movimento, então significa que depois da colisão, cara, foi todo mundo para a direita. Tem que conservar módulo, direção e sentido. Então o módulo é 2 no comecinho aqui. A direção é para a direita, no mesmo referencial. Desculpa, a direção não, o sentido, né? E a direção aqui é horizontal, então isso tem que se conservar, ok? E aí vamos lá, então, depois da colisão a gente tem aí a quantidade de movimento final igual a inicial na maçaroca toda, né? Então, Q inicial igual a Q final. No início, 2. No fim, virou uma maçaroca só. Então, você soma, cara, as duas massas aí, ó. 2 mais 10, ok? Então, a massa aí, lembrando, né, que a quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, agora a gente tem aqui 12 vezes o que, velho? A velocidade dessa maçaroca aqui que você quer saber, ok? Aí, game over, né? Essa velocidade vai ficar igual a 2 dividido por 12, ou seja, 1/6 de metro por segundo. Então, o conjunto colidiu, virou uma massa só e todo mundo continuou aí para a direita com uma velocidade de 1/6 de metro por segundo, que é a maçaroca aí, a massa do A e do B viajando para a direita aqui, ok? Então, questãozinha detonada aí, bora para a próxima. Uma peça de artilharia de massa 2 toneladas, cara, tonelada, em cada tonelada tem 1.000 quilogramas aí, então a gente tem 2.000 quilogramas aí. Dispara uma bala de 8 quilogramas. A velocidade do projétil no instante em que ele abandona a peça é de 250 metros por segundo. Beleza. Calcule a velocidade de recuo da peça. Despreze a ação de forças externas. Ok? Então vamos lá, cara. A gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos imaginar a nossa peça de artilharia aqui nesse sistema. Ele não deu muitos detalhes, né? Então a gente vai assumir o seguinte, cara. Vamos pensar que a nossa peça de artilharia, esse negócio meio bizarro que eu tô desenhando aqui. Aí você tem aqui, ó, tipo um canhão, tá ligado? Aqui, ó. Aí tacou fogo aqui no estopim e saiu uma bala daqui de dentro, ok? Esse rolê aí. Então, uma peça de artilharia de massa 2.000 quilogramas dispara uma bala de 8 quilogramas. A velocidade do projétil no instante em que abandona a peça é de 250. Calcule a velocidade de recuo da peça. Despreze ações externas. Então, olha lá. Tava todo mundo parado aí, o bagulho explodiu, a bala saiu, foi para um lado e o canhão, como conjunto todo aqui, foi para o outro lado, beleza? Na falta de informação aí de angulação, etc e tal, simplificar a parada aqui e assumir que está tudo na horizontal, beleza? Então, o que eu tenho? Mesma ideia, é uma explosão. Então, a quantidade de movimento inicial tem que ser igual à quantidade de movimento final, beleza? A quantidade de movimento inicial era 0, estava todo mundo parado, beleza? Então, 0, cara. Quantidade de movimento final, né? O que vai acontecer no final? Um cara vai para um lado, o outro vai para o outro. Então, a massa do canhão vezes a velocidade de recuo do canhão mais a massa da bala vezes a velocidade da bala. Sem estresse, cara, de boinha. Então, 0 igual a massa do canhão, que é 2.000, vezes a velocidade do canhão aí, que eu quero saber, que é a velocidade de recuo, mais a massa da bala, que era de 8 kg, vezes a velocidade com que a bala saiu aí do cano, que é de 250. Olha a importância do referencial aqui. Referencial para a direita,
positivo. Então agora olha o que vai acontecer. Aí você vai se ligar, cara. Vai trocar de lado, né? Ficaria aí menos 2.000 vezes a velocidade do canhão igual a 8 vezes 250. Olha aí, cara, velocidade do canhão igual a menos, beleza? 8 vezes 250 dividido por 2.000. Cara, o que rolou? Esse sinal negativo aqui está dizendo que o canhão saiu aqui, ó, foi para trás, beleza? Então, esse canhão foi com uma velocidade para trás, enquanto a bala foi para o outro lado aqui. É isso que rolou. Então, o sinal negativo está dizendo, olha, eu fui para trás, cara. Fui no sentido oposto à bala, aí, ok? 8 vezes 250 dividido por 2.000. Mano, se fosse 4 vezes 250, daria 1.000, né? Agora você multiplica por 2, dá 2.000. Então, 2.000 dividido por 2.000 dá 1. Então, menos 1 metro por segundo, ok? Como a referência foi adotada arbitrariamente, a gente que adotou isso daí não tinha nenhum referencial de início, nada e tal, esse menos está indicando para a gente que a balinha foi para trás. Né? Então, vamos dar a resposta em módulo aqui, ó. Velocidade de recuo do canhão em relação ao solo de 1 metro por segundo. Percebeu aí? Então, enquanto a bala saiu daqui, cara, com uma velocidade de 250 metros por segundo, o canhão recuou aqui, foi para trás, com uma velocidade contrária, de menos 1 metro por segundo, ok? Então, no início estava todo mundo parado, a quantidade de movimento inicial do sistema era 0, aí, bum, explodiu ali a parada, a bala saiu com uma velocidade, portanto, carregando uma quantidade de movimento, que é dada pelo produto da massa pela velocidade, e o canhão obrigatoriamente foi para trás, ok? Questão detonada, segue o rolê. Um objeto de massa 2 gramas realiza um movimento obedecendo a função horária S igual a 5 mais 4t mais 2t ao quadrado, para S em metros e t em segundos. Calcule o módulo da quantidade de movimento da partícula no instante t igual a 1 segundo. Beleza. Sistema Internacional de Unidades, sempre aí na quantidade de movimento, cara. Então, ó, 2 gramas já passa para quilograma. Para passar de grama para quilograma, se liguem, rapaz. Tem que multiplicar por 10 a menos 3, ok? E aí ficou em quilograma. Então, 2 gramas é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 3 quilogramas, ok? Beleza. Aí você tem lá a função horária, parará, e o cara quer a quantidade de movimento num instante determinado. E a gente sabe que essa quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Vai escrevendo, velho. Começa a rabiscar o papel, vai desenhando a solução. É tipo um poema, mano. A inspiração vai surgindo ao longo das linhas. Então, olha aí, você tem a massa? Tem. Então, bota lá, cara. 2 vezes 10 a menos 3. Mano, você tem a velocidade? Não. Então, melou. Continua, cara. A poesia aqui, ó. Da onde vai ser essa velocidade? O cara deu aqui a função horária do espaço. Se você voltar no tempo lá na cinemática, você vai lembrar que esta função que está aí, ela tem essa cara, mano. É o tal do sossovetão lá, né? Deus vê tudo, mas o diabo também. Uns bagulhos sinistros aí, né? É esse cara aqui, ó. Simplesmente isso. S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Então, se a gente olhar para a função aqui, ó, a velocidade inicial do corpo era de 4 metros por segundo. Já vou deixar de cantinho aqui, ó. A velocidade inicial era 4 metros por segundo. Beleza. E se você olhar aqui, ó, no cara que está com o t quadrado, mano, tem o número 2 aqui. Só que aqui, ó, tem a dividido por 2. Então, que número que colocou no lugar do a dividiu por 2 deu 2? Tá de brincadeira, mano? É 4, né, velho? Então, a igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Se ligou? Que tá o 2 junto com o t quadrado, mano. Tá? Então, aqui, ó, a dividido por 2 tem que dar 2. Então, a tem que valer 4. Portanto, você tem aí exatamente a velocidade inicial e a aceleração. Aí, se você se lembrar, cara, tem a função horária da velocidade lá, ó, V igual a V0 mais AT, lá na cinemática, você viu lá atrás. Para achar a velocidade no instante que ele quer aí, para a gente jogar aqui na quantidade de movimento, cara, a gente precisa fazer essa continha. Então, a velocidade do corpo no instante definido aí de 1 segundo vai ser igual à velocidade que ele tinha mais a aceleração vezes o tempo de atuação dessa aceleração aí, ó. Então, 4 mais 4, velho, 8. 8 metros por segundo será a velocidade do corpo no instante 1 segundo. Agora, suave, é só trocar na equação lá. Então, Q igual a M, que é 2 vezes 10 a menos 3,
vezes a velocidade que você encontrou aí, cara. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 10 a menos 3. É comum dar essas respostas em notação científica, mano. Então vai lá, ó. 1,6, beleza? Só andar com a casa para a esquerda aí, vezes 10 a menos 2. Não esqueçam as unidades de medida, por favor, extremamente importante, ó. Quilograma vezes metro por segundo. Tá aí, ó. Essa é a quantidade de movimento no instante definido aí. Suave? Segue o rolê então. O gráfico abaixo mostra a variação da intensidade da força F de direção constante que atua num ponto material de massa 2 kg. Admita que em t igual a zero, o corpo tem uma velocidade de 2 metros por segundo. Beleza. Letra A, ele quer que determine o módulo do impulso no intervalo de 0 a 10 segundos. Rapaz, gráfico, cara. Força em função do tempo. Você tem que se lembrar que quando você tem esse gráfico da força em função do tempo, o impulso da força será numericamente igual ao que, velho? A área da figura aí. Né? A figura que aparecer no gráfico, você calcula a área lá embaixo da figura que você tem exatamente o impulso. E nós temos aqui o quê? Um triângulo, cara. Então a área dessa figura geométrica será numericamente igual ao impulso. Portanto, a letra A está basicamente detonada aí, né? Então, esse impulso vai ser igual à área do triângulo. Olha lá. Base, beleza? Que mede 10. Cuidado com os índices aqui, ó. Segundo tá top. Então, 10, beleza? Base vezes altura. A altura aqui é 10, mas tome cuidado que está escrito aqui, ó, quilonewton. O quilo que está aqui você tem que pegar, velho, e trocar por 10 ao cubo. É necessário fazer isso. Então fique atento à legenda do gráfico sempre, ok? Então na verdade é 10 vezes 10 a terceira aí, a altura. Então base vezes a altura que é 10 vezes 10 a terceira, dividido por 2, ok? Tá aí, mano. Impulso feito. Então o nosso impulso aqui será 10 dividido por 2, às vezes dá 5, né? E 5 vezes 10 dá 50. Então, 50, ok? Vezes 10 a terceira. É comum, como eu disse, dar resposta em notação científica. Então, vai lá, ó. 5. Agora, olha só. 50 é a mesma coisa que 5 vezes 10. E 10 vezes 10 a terceira é 10 a quarta, ok? Newton vezes segundo. Tá aí, ó. Esse é o impulso que o corpo recebeu de acordo com esse gráfico. 5 vezes 10 a quarta, Newton vezes segundo. Não vai falar Newton por segundo, é vezes, beleza? Letra B, o que ele quer saber? Determine sua velocidade no instante t igual a 10. Ok, mano. Vamos lá. Só lembrar, então, que o impulso, além de ser a força vezes o tempo e a área do gráfico, ó, quando eu falei a força vezes o tempo, tem gente pensando, então se eu pegar esse 10 aqui, mano, e multiplicar por aquele 10 lá, eu achei. Não, cara, porque a força está variando ao longo do rolê aí. Então não dá para fazer força vezes o tempo, ok? Você tem que fazer a área da figura, ok? Então é numericamente igual à área, é igual a força vezes o tempo, desde que a força seja constante, e é também igual à variação da quantidade de movimento, ok? Então eu venho aqui, eu já tenho o impulso, que é 5 vezes 10 elevado à quarta. O que é a variação da quantidade de movimento? A variação da quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade final menos a velocidade inicial. Não tem erro, não. Então, esse cara aqui, ó, é a massa vezes a variação de velocidade, beleza? Então, 5 vezes 10 a quarta é igual a massa, tá lá, mano, vale 2. A velocidade final, você quer saber, foi isso que o cara perguntou, no t igual a 10, você calculou a área da figura até o t igual a 10, menos a velocidade inicial lá que ele deu, que foi 2, certinho? Sem estresse aí, né? Então, olha lá, 5 vezes 10 a quarta, dividido por 2, cara. Eu posso pegar esse 5 que está aqui, ok? E dividir por 2. Dá 2,5 vezes 10 a quarta, igual a V menos 2. Agora, olha só, cara. 2,5 vezes 10 a quarta, rapaz, é 25 mil, né, cara? Você vai passar esse 2 para lá. Não vai nem fazer cócega, né? Então, essa velocidade aí vai ficar igual a 25.002 metros por segundo. Não fez nem cócega essa velocidade aí. Poderia até ter dado a resposta aí de maneira aproximada. Tranquilo, né?
Então, só vão aí sem estresse. A gente foi lá, calculou a área da figura geométrica, que é a área do gráfico, que tá aí, ó, triângulo, cara. Por que teve que calcular a área? Porque a força é variável. Então, velho, não vai pegar a força aqui, ok? E multiplicar pelo tempo ali, que não vai rolar. A não ser que você tenha um retângulo aqui, velho, né? Você tem um retângulo aí no gráfico, aí tudo bem. A força aqui está constante, aí você pega o tempo que você tem aqui no intervalo e tudo bem, mas de certa forma você vai estar calculando a área aí. Então se liga, cara, beleza? Apareceu o gráfico aí da força pelo tempo, a área da figura geométrica é numericamente igual ao impulso. Firmeza? Achou o impulso? Tranquilo, vai lá e iguala a variação da quantidade de movimento. Lembrando que essa variação é a massa vezes a variação de velocidade aí, ok? Aí virou conta, velho. Aí é suave, fez as continhas aí, sem muito estresse e resolveu tudo aí. Fechou? Bora, questão detonada, bora para a próxima aí. Em uma mesa de sinuca, uma bola é lançada frontalmente contra a borda da mesa com uma velocidade de 2 metros por segundo. Após a colisão perfeitamente elástica, o que ele está dizendo aqui foi que a bola bateu na borda da mesa e voltou com a mesma velocidade que ela tinha em valor absoluto, em módulo. Colisão perfeitamente elástica, bateu e voltou com a mesma velocidade. Aí a bola retorna com velocidade de mesmo módulo, então ele até acrescentou aí, né? Considerando que a massa da bola é de 100 gramas e que a colisão durou 10 a menos 2 segundos, calcule a força média que a bola exerceu na borda da mesa. Aí vamos lá, rapaz. Ó. Então, impulso é tudo a mesma coisa, né? É igual a força vezes o tempo, que é igual a variação da quantidade de movimento. Beleza? A variação da quantidade de movimento, a gente já viu ali que é a massa vezes a variação de velocidade. Ok? Eu quero saber essa força aqui, cara. Beleza? Ele me deu o tempo, eu tenho a massa também e consigo calcular a variação da velocidade. Então, vem aqui, ó, força vezes o tempo que ele já deu, beleza? Vai ser igual a massa vezes a variação da velocidade, é a velocidade final, menos a velocidade inicial. E tem gente falando, puta, a bola bateu lá, cara, e vai voltar com a mesma velocidade e tal. Então é zero essa parada, porque V menos V. Cuidado, cara. Lembra da referência? Então a bola tá vindo para cá, eu vou adotar referencial, por exemplo. Vamos fazer diferente, ó. Vamos adotar, tanto faz, tá? Vou adotar o referencial positivo para a esquerda, ok? Nossa bolinha aqui, ó, ela tá indo para a direita. Ela bate na parede lá, na borda da mesa, bateu, ok? E quando ela volta no mesmo sentido da referência ali, beleza? Então, enquanto ela está vindo para cá, a velocidade dela é negativa. Quando ela volta, a velocidade passa a ser positiva por conta da referência. Poderia ser invertido aí? Poderia, cara. Não tem erro, é referência, ok? Então, aí que vai estar o pulo do gato. Se liga, ó. A força você quer saber. O tempo da colisão foi de 10 a menos 2 segundos, beleza? A força é Newton, então a massa obrigatoriamente tem que estar em quilograma, ok? De grama para quilograma, você pode simplesmente dividir por 1000, né? Então, 100 dividido por 1000 dá 0,1, ok? Então, 100 gramas é 0,1 quilograma. Tá aqui, ó, ou 10 a menos 1, é a mesma coisa, né? 0,1 quilograma é 10 a menos 1 quilograma. Suave? Então, 10 a menos 1 é a massa. Agora, saca só, mano. A velocidade final aqui, ó, tá na mesma orientação do referencial. Ok? Então, ela é positiva e vale 2. Ele falou que a colisão lá foi perfeitamente elástica e voltou com a mesma velocidade. Então, vai voltar com 2. Velocidade final, 2. Menos a velocidade inicial. Olha a importância do referencial aí, ó, que é negativa, ela está se movimentando no sentido contrário à sua referência. Então você vai colocar aí a velocidade com sinal negativo, cara. E aí que ficou a parada, né? Olha aí, é isso que ia pegar no rolê. Então a velocidade aqui ó, ficou menos 2, cara. Né? E aí se você achasse que é o mesmo sinal e tal, ia errar que ia dar zero. Então cuidado com esses detalhes, cara. Esses detalhes são extremamente importantes. Vamos lá. Então o nosso F será igual a 10 a menos 1. 2 menos menos aqui fica mais, então 2 mais 2, 4. Beleza? Aí você tem aquele 10 a menos 2, aí você passa ele dividindo aqui, sem estresse. 10 a menos 1 dividido por 10 a menos 2. Lembra aí o que acontece quando está dividindo, rapaz?
Vamos lá, ó. Só para lembrar, 10 a menos 1 estava em cima. Você sobe o expoente aqui, ó, mesma base, 10 e 10, e troca o sinal do expoente, cara. Sacou? Aí já era, né? Não vai esquecer nunca mais, né? Então, ó, menos 1 mais 2 dá 1. Então, vai dar 10 elevado a 1. Beleza? 10 elevado a 1 é 10. 4 vezes 10 dá 40, cara. Então, esse corpo vai experimentar uma força de 40 newtons na colisão contra a borda da mesa aí. Fechou? Segue a vibe. Questãozinha aí na sequência. Acabou, velho. Acabou com a quantidade de movimento. Entrou em hidro aí. Vamos ver o que tá rolando aqui, ó. A pressão P no interior de um líquido homogêneo, incompressível, não dá para comprimir o bagulho. E em equilíbrio varia com a profundidade x de acordo com o gráfico aí. Beleza. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo, qual que é a densidade do líquido? Vamos passar esse esqueminha aí para um desenho, cara. Então, vamos imaginar que você tem um líquido aí dentro de um recipiente, ok? E aí, esse líquido está com uma profundidade tal aqui. Tá legal? Lá em cima, vamos chamar de 0, ok? E lá embaixo de 5. Então, ele tem uma profundidade aqui de 5 metros. Aqui em cima tem uma pressão, que é a pressão atmosférica, ok? Que de acordo com o gráfico está aqui, ó, na altura 0, a pressão vale 1, cuidado lá com a legenda do gráfico, ó, 1 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado. Então, tem uma pressão aqui em cima, que é a pressão atmosférica, ok? Que vale 10 elevado à quinta. Pascal ou Newton por metro quadrado é a mesma coisa, tá? Então, isso daqui, ó, a mesma coisa que Pascal. Tranquilo? Então, vale 1 vezes 10 à quinta ali. Ok, que é a pressão do lado de fora. Aí vai afundar. Quando chega lá embaixo, cara, ele está falando que a pressão aqui no fundo, ó, vale 2,2 vezes 10 à quinta. Essa é a pressão total. Então, a pressão aqui no fundo, pressão total ou pressão absoluta aí, de acordo com o gráfico, é 2,2 vezes 10 elevado à quinta pascal. Pô, cara, mas lá fora do líquido era a pressão de 10 à quinta. Aí, cara, foi lá no fundo, foi para 2,2 vezes 10 à quinta. Como assim? Cara, é porque tem aqui uma coluna de líquido aí exercendo pressão também. E essa pressão você já conhece. É a pressão hidrostática exercida pelo líquido. Então, vem aqui no cantinho, ó. Vamos lá contabilizar isso. Pressão total lá embaixo vai ser igual ao quê? A pressão atmosférica, beleza? Mais a pressão da coluna de água, aí que a gente chama de pressão hidrostática. E você se lembra aí que a pressão hidrostática é igual a massa específica ou densidade do líquido, é o μ aí, ok? Massa específica ou densidade, vezes a gravidade vezes a altura da coluna. E aí você consegue achar a massa específica aí, ou a densidade, que é a mesma coisa para líquido, né? Então vamos lá, pressão total, você sabe que é 2,2 vezes 10 à quinta. Pressão atmosférica, 10 à quinta, mais a densidade do líquido aí que você quer saber, vezes a gravidade, que vale 10, vezes a altura da coluna líquida ali, que é de 5 metros, de acordo com o gráfico aqui, ó, né? Nesse ponto, onde a pressão vale 2,2, eu estou numa profundidade de 5 metros aí. Aí virou conta, parceiro, acabou o nosso rolê aqui. Então, cuidado com as contas aí, ó. 2,2 vezes 10 à quinta, menos, vai trocar de lado lá, 1 vezes 10 à quinta, ó, 10 à quinta, 1 vezes 10 à quinta, ok? Igual a 50, 5 vezes 10, 50, e aí a densidade. Se liga aí, ó, 2,2 menos 1, 2,2 menos 1 dá 1,2. E esses 10 à quinta aí, conserva, cara, né? 1,2 vezes 10 à quinta. Então, 2,2 vezes 10 à quinta menos 1 vezes 10 à quinta. Subtraiu aí 1,2 vezes 10 à quinta, ok? E o cinquentinho a gente passa ele dividindo aqui, ok? Esse é o nosso coeficiente, é a nossa densidade aí, ou massa específica. Aí, o que a gente vai fazer aqui, cara? Dá para melhorar isso? Ó? Dá. Você corta esse cara aqui, vira aqui um 10 à quarta, certo? Aí dá para dar uma melhoradinha naquele 12 ali, deixar um 3 aqui e aí virar 12. Aí você consegue fazer a conta tranquilo, né? Que vai ficar 12 vezes 10 à terceira, dividido por 5, beleza? Aí você vem no seu cantinho aí, da miséria da conta, velho, e faz essa continha, ó. 12 dividido por 5. 2 vezes 5, 10, vai sobrar um 2 lá, quero continuar o rolê, beleza, mano, zerinho ali, vírgula, 4 vezes 5, 20, ok? Então, você tem aí 2,4 vezes 10 elevado à terceira,
Cuidado com as unidades de medida, por favor, não se esqueça. Quilograma, ok? Sistema internacional, ó, Newton aqui, ok? Massa específica, então quilograma por metro cúbico, ok? É a densidade desse líquido, 2,4 vezes 10 ao cubo, quilograma por metro cúbico. Densidade aí ou massa específica do líquido. Questão detonada, bora para a próxima. Um cubo de aresta 8 centímetros, homogêneo, 8 centímetros de lado aí, exceto na sua parte central, onde existe uma região oca na forma de um cilindro de altura 4 centímetros e base 5 centímetros quadrados. Então, peraí, mano. Você tem um cubo aqui. Vamos fazer esse esquema aí. Você tem um cubo, beleza. É mais ou menos, né, velho? Cubinho aqui. Então, tá aí. Seu cubo aí de aresta 8. Todos os lados aí, embora não pareça, tem o mesmo tamanho. Aqui mede 8 centímetros. Aqui mede 8 centímetros. Aqui mede 8 centímetros. Aí o cara tá falando que tem um cilindro ali dentro. Um cilindro, o bagulho é oco. Né? Imagina que tem um cilindro aí, sei lá. Tá meio fora de proporção, mas esse rolê aí. Tem um cilindro aí dentro. Esse cilindro tem a altura de 4 centímetros. Não, 4 centímetros. Tudo em centímetro aí, né? 8 centímetros, 8 centímetros, 8 centímetros. Tem 4 centímetros de altura e a base aqui, a área da base dele é de 5 centímetros quadrados aí. Ok. Beleza, então o cubo de aresta 8 centímetros é homogêneo, exceto na sua parte central, onde existe uma região oca, na forma de um cilindro de altura 4 centímetros e área de base 5 centímetros quadrados. Sendo 1.280 gramas a massa do cubo, determine sua densidade e a massa específica. Beleza, a ideia é muito parecida aí de densidade e massa específica, porque envolve a razão entre massa e volume, né? Então vem aqui, ó, densidade. Ah, mas você escreveu com 1000 lá atrás, mas não tem problema, cara, é só uma troca de letra aí, ok? Ali, quando a gente está falando de massa específica ou densidade em líquidos, é a mesma coisa, porque não tem cavidade, ok? Então aqui, ó, densidade é massa sobre o volume. A massa ali é 1.280, beleza? E o volume do cubo, cara, é um lado vezes outro lado vezes outro lado, né? 8 vezes 8 vezes 8. 8 vezes 8 vezes 8, ok? Então, aí eu tenho então a resposta em gramas por centímetro cúbico, ok? Eu não vou perder tempo fazendo a conta aí, você vai estar ligado que dá para fazer de boa essa conta, né? 1.280 dividido por 8 vezes 8 vezes 8. Só fazer a divisão rápida aí você mata essa questão. Aí a letra B, ele quer saber a massa específica, ok? Da substância que constitui o corpo. Aí a sacada é a seguinte, rapaz, ó. A massa específica vai ser a massa da substância ali, que é 1.280 gramas, dividido pelo volume, ok? Do cubo, ok? Volume do cubo, menos o volume do cilindro, cara. Você vai tirar o cilindro do rolê, né? Por quê, cara? Quando a gente está falando da massa específica, o que interessa é o volume ocupado pela substância, sem as cavidades. Tipo assim, mano, você pega uma lata de refrigerante. A lata de refrigerante ela é feita de alumínio, né? Tira todo o refrigerante de dentro lá, tal. Então, se você pensar na densidade daquela latinha vazia, é a massa do alumínio dividido pelo volume ocupado pela latinha, o volume do corpo inteiro, beleza? Agora, se eu quero saber a massa específica do alumínio, eu amasso toda a latinha, tiro as cavidades, ok? Tiro todo o ar, e aí eu divido a massa daquele alumínio, que é a mesma da latinha, pelo volume sem as cavidades, ok? Essa é a ideia aí. Então, ó, isso daqui é o seguinte, cara. Ficaria a massa, que é 1.280, ok? Dividido pelo volume do cubo ali, que você já sabe, que é 8 vezes 8 vezes 8, 8 ao cubo, aí faz a continha, menos o volume do cilindro. Para quem não lembra, cara, como é que calcula o volume de cilindro? Ó, imagina que se eu tenho cilindro aqui, ok? Volume do cilindro nada mais é do que a área da base dele vezes a altura, beleza? Então, assim que a gente calcula o volume de um cilindro aí, ó, área da base vezes a altura, sem estresse. E você tem os dois aí, cara, né? Área da base e altura. Então, menos 5 vezes 4, beleza? Aí você teria aí 1.280 dividido, faz aí a continha, 8 ao cubo
menos 20. A parte fácil eu faço, a parte difícil eu deixo para você aí, ok? E a resposta vai sair também em gramas por centímetro cúbico. Só fazer a continha aqui, fazer a divisão, você vai encontrar o rolê aí, beleza? Questão detonada, bora para a próxima aí. Então, bora lá para a questão número 8. Tive que fazer uma ediçãozinha aqui rápida, aquela ida ao banheiro e retorno. Vamos lá. Então, o que a gente tem aqui? Determine a densidade de uma mistura homogênea de massas iguais de dois líquidos de densidades tal. Tá, beleza. Então, vamos nessa, cara. A gente sabe que a densidade é massa sobre volume, correto? Como a gente tem aí dois líquidos que foram colocados no mesmo recipiente, aí eu tenho um líquido, outro líquido aí, e eles se misturaram, né? Ele está falando que a mistura ficou homogênea, não dá para saber qual é a fase aí e tal, né? Virou um negócio só aí. Mas foram colocadas massas iguais aqui, o líquido, os dois líquidos aí têm a mesma massa, né? Então faz o seguinte aqui, ó, a densidade vai ficar igual a massa do líquido 1 mais a massa do líquido 2. Foram dois líquidos, líquido 1 e 2, sei lá. Tipo, esse daqui é o 1 e aquele ali é o 2, ok? Então, dois líquidos aí, mesma massa. Aí dividido pelo volume total da mistura. Como eu tenho a mesma massa, eu posso pensar da seguinte maneira. A massa do 1 é igual à massa do 2, como está sendo dito ali. Vou chamar isso daí de 2m, beleza? E o volume, velho? O volume aqui, ó, dá para você fazer o seguinte. O volume nada mais é do que a massa dividida pela densidade. Então, vamos fazer essa troca aqui. Como aqui é o volume total, na verdade, é o volume 1 mais o volume 2, certo? O que é o volume 1? É a massa dividida pela densidade 1, mais a massa dividida pela densidade 2. Vamos ver onde a gente vai chegar aqui, o negócio está ficando maluco, né? Vamos lá. Então, se a gente seguir na vibe aqui, vai ficar 2m, aí virou conta, né, parceiro? Tira o m em evidência aqui, ó, fica m vezes 1 sobre a densidade do 1 mais 1 sobre a densidade do 2. Quem sabe a gente acha uma fórmula para isso aqui, ó. Aí a massa daqui corta com aquela massa de lá, ó que top, cara. Aí vai ficar 2, percebe que nem tem a massa, nem precisava, ficou tudo na densidade aí. Dividido por, aí você arruma esse cara aqui, ó. Faz o MMC entre D1 e D2, ó, D1 vezes D2 é o MMC entre D1 e D2. D1 vezes D2 dividido por D1 dá D2, vezes 1 dá D2. E a mesma coisa do outro lado ali vai acabar dando D1. Como você tem uma fração aqui, multiplica pelo inverso. Então ficaria 2 vezes D1 vezes D2 dividido por D1 mais D2. Olha aí, cara. Então, guarda, deu até uma equaçãozinha de esquema aí. Quando eu tiver uma mistura com duas massas iguais, hein? Isso que eu fiz aqui só vale para massas iguais. A densidade da mistura, rapaz, vai ser igual a 2 vezes a densidade do líquido 1 vezes a densidade do líquido 2 dividido pela densidade do líquido 1 mais a densidade do líquido 2. Eu guardaria isso para não ter que passar por todo esse estresse aí de fazer dedução, cara. Tá aqui, ó. Então, essa é a densidade da mistura das massas iguais. Vamos ver quanto é que vai dar isso? 2 vezes uma densidade que é 0,3, a outra que é 0,7. Aí é conta, né, parça? E aí a soma das duas, que é 0,3 mais 0,7. Beleza? Aqui embaixo vai dar 1, né? Aí você tem aqui 2 vezes 0,3 dá 0,6. Vamos fazer por partes aqui para você não se perder, então, né? Aqui embaixo deu 1, beleza? 0,3 com mais 0,7 dá 1. 2 vezes 0,3 dá 0,6. 0,6 vezes 0,7, cara. Se fosse 6 vezes 7, daria 42. Mas você tem aqui as virgulinhas aí, né? Então dá 0,42. 0,42 grama por centímetro cúbico, ok? Tá aí, rapaz, 0,42 grama por centímetro cúbico. Cara, não tem erro. Eu guardaria esse rolê aqui, cara. Guardaria essa formulitinha aqui, ó. 2 vezes D1 vezes D2 dividido por D1 mais D2, quando eu tiver massas iguais. E já socaria a bota direto daqui, ok? É nóis, vamos lá. Questão número 9. Um tijolo de dimensões 5 centímetros por 10 centímetros por 20 centímetros de massa 200 gramas.
Determine as pressões expressas em Newton por metro quadrado que ele pode exercer no apoio em uma superfície horizontal. Cara, é o seguinte, velho, tem três possibilidades aí, né? Se você tem o tijolo aqui, ó. Vamos lá, desenho aqui, eu vou tentar desenhar mais ou menos um tijolo aqui. Então, imagina que você tem um tijolinho aí, ó. Ok? Você pode apoiar ele nessa base 1, você pode apoiar nessa base 2 e você pode apoiar nessa base 3. Qual lado você escolher vai fazer pressão diferente. O peso dele não mudou, né? Mas a área de contato com a superfície sim. E aí o que eu tenho aqui? Eu tenho que lembrar que a pressão é força dividido por área, ok? E quem está fazendo pressão no chão aí? Quem está fazendo essa pressão é o peso do tijolo sobre a área dele, ok? Se eu colocar com a face 3 virada é uma pressão, se colocar com a face 2 é outra, assim vai. É um tijolo então que tem aí, sei lá, mano, vamos colocar aqui, né, meio na bica. Então aqui tem 5, aqui tem 10 e aqui tem 20, tudo em centímetros aí, ok? Você vai ter que arrumar essas unidades aí depois. Então vamos lá, o peso do tijolo, lembrando que a massa tem que ser em quilograma, então tem 200 gramas, 0,2 quilograma, ok? O peso, lembre-se que é a massa vezes a gravidade, então a gente vai ter aqui o quê? Que é a pressão, beleza? Vai ser igual ao peso do tijolo, que é a massa dele 0,2 vezes a gravidade, dividido pela área que a gente escolher. Então, 2 dividido pela área, ok? Vamos começar aqui com a face 1 ali. Então, a pressão exercida pela face 1 vai ser igual a 2, ok? Dividido por essa área aqui, ó. Quanto que mede essa área aqui? 5 vezes 10, ok? Só que está em centímetro. Daria 5 vezes 10 centímetros quadrados, ó. Então, 5 vezes 10, 5 vezes 10, 50, né? Ó, vacilo aqui. 50 centímetros quadrados. Aí você tem que se ligar que tem que passar para metro quadrado. Para passar metro quadrado, é só multiplicar por 10 a menos 4, porque ó, centímetro para metro é 10 a menos 1. Elevou ao quadrado, fica 10 a menos 4. Então seria 50 vezes 10 a menos 4. Beleza? Então vai lá, bota lá, ó, 50 vezes 10 a menos 4. Beleza? Tranquilíssimo, né? Agora é fazer a continha aí. Agora é que o bagulho pega, né, parceiro? Lembra? Sobe, troca o sinal. Então ficaria 2 vezes 10 elevado à quarta. Eu nem mexi no 50 ali, para facilitar a vida ainda. 50. Aí vamos melhorar aqui, ó. Tipo, posso fazer 200 vezes 10 ao quadrado. Ó que doideira. Dividido por 50. Quanto que é 200 dividido por 50, mano? Né? 4, cara. Então, 4 vezes 10 ao quadrado, Newton por metro quadrado ou Pascal. Essa seria a pressão exercida por essa face aqui. Agora, se eu pegar a face 2, por exemplo, mesma vibe, cara, ó. A massa ali não mudou, o peso não vai mudar, então esse peso aí vale 2, ok? A área 2 é a área dessa lateral aqui, ó. Aí você calcula essa área aí, ó. Quanto que ela mede? 20 vezes 5 aqui, né? Então, 20 por 5. 20 vezes 5 dá 100. Essa seria a área 2, ok? Então, 5 vezes 20, 100. Só que está em centímetro quadrado. Tem que passar para metro quadrado. Lembra aí, ó, 10 a menos 4. Aí virou metro quadrado. Então, 100 vezes 10 a menos 4, cara, é a mesma coisa que 10 a menos 2. Beleza? Por quê? 100 é 10 ao quadrado, cara. 100 é 10 ao quadrado. 10 ao quadrado vezes 10 a menos 4 dá 10 a menos 2. Sobe, troca o sinal aí. Você tem quanto? 2 vezes 10 ao quadrado, que dá 200 newton por metro quadrado, ok? E para finalizar o rolê aí, a pressão 3, você já está suspeitando quanto é que seja, né? 2 dividido pela área 3 aqui, ó. Quanto que vai ser essa área 3 aí? Vamos lá, ó. Esse lado aqui mede 10, esse lado aqui mede 20. Então, a gente tem 200. A área 3 vai ser 10 de lado e 20 aqui. 10 vezes 20, 200 centímetros quadrados. Tem que passar para metro quadrado, você já está ligado como é que faz, né? Olha aí, então, ó, 200 vezes 10 a menos 4, ok? Ó, que bonito, cara. 2 dividido por 2 vezes 10 a menos 2. Cortou, cortou. O que aconteceu? Subiu ali 100. Então, 100 newton por metro
quadrado. Essa é a pressão da face 3. Olha que doideira. 50, 200 e 100. O que você percebeu aí, cara? Né? Dá para perceber alguma coisa interessante aí, mano. Ó, se a gente tem aqui... Ah, cara, esse daqui deu... quanto que deu aqui? Onde está a conta? 400. Né? A pressão 1 deu 400, a pressão 2 deu 200 e a pressão 3 deu 100. Você percebeu, cara, que à medida que a superfície vai aumentando, a pressão vai diminuindo. Então, onde a área era menor aqui, ó, o que aconteceu? Eu tive 400 newtons. Depois diminuiu um pouco, caiu para 200 newtons e depois diminuiu mais um pouquinho para 100 newtons. Então, à medida que a área foi aumentando, a pressão foi diminuindo, certo? Questão detonada, bora para a próxima. Um reservatório contém água cuja densidade é 1 grama por centímetro cúbico, até uma altura de 10 metros. A pressão atmosférica local é 10 a quinta, a aceleração é tal, determine a pressão no fundo do reservatório. Cara, acabamos de fazer uma coisa muito parecida aí, né? Então você tem aqui a água, aí você tem a atmosfera aqui em cima, tal. Poderia ter várias camadas de líquido aí, é só ir somando para achar, né, a pressão total lá no fundo que ele quer. Então eu tenho aqui uma altura de 10 metros de água, ok? E a pressão atmosférica lá em cima. E ele quer saber a pressão total, né? A pressão no fundo do reservatório. Então, a pressão total lá embaixo é tudo que está em cima, que é a pressão atmosférica lá do lado de fora, mais a pressão exercida pelo líquido que está em cima aí, pressão hidrostática. Como só tem um líquido, é só a pressão dele mesmo. Então, a pressão total vai ser a atmosférica, que ele falou que é quanto? 10 a quinta, beleza? Mais, o que é esse cara aqui? Densidade, ou massa específica, vezes gravidade, vezes altura. A densidade aqui, cuidado, rapaz, tem que estar em quilograma por metro cúbico, hein? Então, guarda aí no cantinho, ó, 1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que 10 ao cubo, quilograma por metro cúbico, beleza? Então, a densidade é 10 ao cubo, não vai esquecer de mudar a unidade de medida, gravidade é 10 e a altura é 10, beleza? Então, vai dar 10 a quinta mais 10 a quinta aí. Oh, que garrancho, hein? 10 a quinta aqui, cara. 10 a quinta, 10 a terceira, 10 a quarta, 10 a quinta, mais 10 a quinta. 10 a quinta mais 10 a quinta é 1 vezes 10 a quinta mais 1 vezes 10 a quinta. Então, você tem 2 aí. 2 vezes 10 elevado à quinta Pascal ou Newton por metro quadrado. Essa seria a pressão no fundo. Se tivesse alguma outra coisa em cima, você somaria e assim vai indo, beleza? A pressão total. Fechou? Eu acho que é isso. Revisão feita aí, Trivium Pi na veia, tá na mente. Agora é passar pelos exercícios aí tranquilamente, revisar e tamo junto. Valeu, galera. Até a próxima aí.